Esses dias eu dando minhas passeadas pela internet, eu me deparei com um cara jogando Yakult dentro do lago. E aí eu fui olhar com mais atenção o vídeo desse cara. E eu vi um pouco do que ele tinha para dizer sobre. E não é que o que ele estava falando realmente tinha sentido. Ele estava falando sobre os benefícios do uso do probiótico em peixes. O que me levantou um monte de questões, obviamente. Me instigou uma curiosidade gigantesca sobre o assunto. Logo eu descobri que muita gente no ramo de aquicultura está seguindo os passos desse cara, que ele mesmo segue de outros influenciadores desse ramo. Entendi o conceito através dessa galera, mas obviamente eu não poderia deixar de ir atrás de informação por conta própria. Aí eu fiz aquela pesquisinha marota que vocês já conhecem aqui no canal, né? Vasculhei pela internet se tinha alguém falando sobre o uso de probióticos dentro de aquários, que é o nosso foco aqui no canal. E eu descobri que tem, sim, muita pesquisa envolvida para o aquarismo em relação a isso, ao uso de probióticos. Mas no final das contas, Yakult funciona mesmo? Nesse vídeo vamos analisar algumas informações encontradas em fontes seguras sobre o assunto e depois eu vou explicar um teste que eu pretendo fazer. Fala, povo! Ikigama aqui. Eu sou um tanto quanto curioso quando o assunto é soluções caseiras para uma determinada situação, para qualquer área da vida, mas é muito bom ter dicas boas de soluções caseiras para o aquarismo, visto que, infelizmente, os produtos utilizados no dia a dia, quando utilizados no aquarismo, recebendo um rótulo e uma marca aquarística, esse mesmo item do dia a dia acaba se tornando absurdamente mais caro, sem nenhum motivo aparente, só porque recebeu uma marca relacionada ao aquarismo. Eu teria muitos exemplos de itens que a gente usa no nosso dia a dia, que são comprados em supermercado, mas quando recebem uma marca e um rótulo relacionado ao aquarismo, ficam absurdamente mais caros. E com esse tipo de situação eu convivo há muitos anos, porque eu sou aquarista desde criança. Com isso, pessoalmente, eu já aprendi diversos truques do aquarismo para baratear o hobby. Então, quando surge uma nova ideia como essa, obviamente eu vou me interessar bastante em tentar entender e testar o seu real funcionamento e eficiência. Então, por esses dias eu esbarrei num cara jogando Yakult dentro do lago, dentro da sua criação de tilápias e carpas ornamentais. E é um influenciador bem importante no meio aquarístico, tem uma certa relevância bem boa, e eu particularmente absorvo muita informação bacana desse cara, mas essa do Yakult me deixou com a pulga atrás da orelha realmente. É óbvio que eu vou testar essa parada, simplesmente porque dentre as opções que a gente tem, é realmente a opção mais barata. E aí eu vou testar essa parada, fazer um teste AB bem formadinho. Teste AB é quando você coloca dois cenários exatamente iguais para testar um item, onde um cenário vai receber esse item e o outro não. Então eu vou preparar sim um teste AB nesse sentido. Eu acredito que eu tenho essa possibilidade de fazer, inclusive lá na loja. Eu tenho uma espécie alvo que pode ser uma fonte legal de teste desse tipo de estudo que eu pretendo fazer, que seriam as fêmeas de betas, as quais eu tenho tido problemas na loja com a questão da hidropsia, sem saber mais o que fazer para prevenir essa doença. Já tenho feito tudo que eu posso fazer em relação à qualidade da água para evitar esse tipo de doença, mas as fêmeas de beta especificamente lá na loja têm sofrido bastante com esse tipo de situação, e quando começa se torna incontrolável. Durante a pesquisa que eu fiz aqui sobre probiótico, eu enxerguei a possibilidade de dar uma melhorada nisso. Então o que eu pretendo fazer nesse teste AB é simplesmente em aquários exatamente iguais, com o mesmo tipo de tratativa, oxigenação, água, alimentação, colocar a quantidade de betas fêmeas um em cada aquário e realmente pôr para testar tipos de probióticos que eu consiga encontrar no mercado. Sejam eles soluções caseiras como o Yakult, quanto soluções do aquarismo mesmo. Eu realmente espero que os produtos destinados ao aquarismo tenham resultados melhores do que qualquer solução caseira que eu consiga encontrar pela internet. Eu torço realmente para isso, porque eu tô cansado de pagar mais caro por produtos que recebem um rótulo aquarístico de soluções que a gente encontra no dia a dia, pagando mais caro por isso só porque somos aquaristas. Então o que eu pretendo propor aqui é realmente pôr à prova
a eficiência de produtos destinados ao aquarismo em relação a produtos do dia a dia. Eu vou enfatizar, eu honestamente estou torcendo muito para que os produtos do aquarismo possam justificar o seu valor. Na pesquisa que eu fiz aqui, já dá a entender que produtos destinados ao aquarismo, nesse sentido de probióticos, realmente podem apresentar efeitos muito melhores do que essa solução caseira proposta pelo nosso amigo. Mas, se ele está dizendo que está tendo resultados positivos na sua criação, eu acredito, porque realmente ele mostra isso nos vídeos dele. Mas mesmo assim, eu preciso testar e tirar as minhas próprias conclusões. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que se conhece em relação a probióticos dentro do aquarismo e fora, quais seus benefícios, quais as suas funções, como eles funcionam, seguido de um teste na prática, o qual vocês vão poder acompanhar em outros vídeos do canal. E como não estou a fim de desembolsar uma grana para comprar probióticos destinados ao aquarismo, eu vou propor para que os meus parceiros que tenham produtos nesse sentido, que tiveram interesse de demonstrar o seu produto e para testar na prática mesmo, que a gente possa gerar um conteúdo nesse sentido, mostrando na prática a eficiência desses produtos aquaristas. Eu comecei a minha pesquisa buscando informações da própria Yakult, porque eu queria entender que tipo de organismo vivo são os lactobacilos casei shirota, que eles tanto mencionam em suas propagandas. E de verdade eu não encontrei muita informação relevante não nos materiais disponibilizados pela marca na internet. São informações bem rasas. Eles até têm uma parte no site deles destinado à ciência, onde eles mostram os efeitos dos lactobacilos casei shirota em várias situações do dia a dia das pessoas. Então existe ali várias pesquisinhas sobre os efeitos dos lactobacilos em doenças bem pontuais, por exemplo, rinite alérgica, problemas gastrointestinais, constipação, enfim, eles apresentam os benefícios, mas a questão do casei shirota, por uma questão de segredo industrial, obviamente eles não abriram tanto assim informações sobre o lactobacilo em si, mas eles foram ali comprovar através de vários tipos de pesquisas e exames, tudo, a sua eficiência em relação a vários problemas da saúde rotineira de um ser humano comum. Obviamente eles não têm nenhum produto destinado ao aquarismo. Eu fui atrás de informação destinada realmente para aquarista. E aí que o bicho pegou. Porque eu identifiquei nessa pesquisa que o lactobacilo casei shirota é só um tipo de micro-organismo que tem algumas funções na saúde dos seres humanos, mas quando isso se transborda para o meio aquático, ele acaba ficando meio limitado a algumas funções benéficas. Isso porque estudos bem avançados sobre a utilização de probióticos no aquarismo apontam uma infinidade de tipos de bactérias que podem ser usadas e a função de cada tipo de bactéria dessa num sistema aquático. Então eu encontrei aqui, por exemplo, bactérias responsáveis pela qualidade da água, outras benéficas para promover tolerância ao estresse. Esse tipo de tolerância é bem interessante para a gente, porque a gente sabe que o estresse é um desencadeador de várias doenças do aquarismo. Falando em doenças do aquarismo, esse conteúdo vai bem a calhar com a nossa série sobre doenças do aquarismo, onde eu estou fazendo essa série com base no livro do Dr. Jared Basler. E no próprio livro a gente sabe que prevenção é o melhor remédio contra doenças do aquarismo. E prevenção de doenças é um dos focos da utilização de probióticos dentro do aquário ou da aquicultura. Continuando as bactérias aqui. Tem bactérias probióticas relacionadas à melhora na reprodução. Existem bactérias aí sim, as mais procuradas pelo pessoal de aquicultura, principalmente comercial, para peixes de corte, seria bactéria relacionada à melhoria na digestão dos animais e absorção e aproveitamento dos nutrientes das alimentações oferecidas. Bactérias inibidoras de patógenos, também bem interessantes.
são aquelas que vão combater realmente as doenças do aquarismo, principalmente as doenças virais e bacterianas. E por último, as bactérias de interesse também de quem tem criação de peixes para corte, né? Aquicultura para corte, e também para quem tem aquário jumbo, que são aquelas bactérias responsáveis por melhorar a taxa de crescimento, de biomassa mesmo, dos peixes, fazer o peixe crescer mais rápido. Logo eu pensei no pessoal de jumbo, né, onde muitas vezes compra o peixe pequeno, não pode soltar dentro do aquário para não virar comida, e acaba soltando o peixe num SAMP ou num refúgio chamado de engorda, até o peixe atingir um determinado tamanho para poder entrar no aquário. Seria bem interessante que esse processo fosse um pouco mais acelerado, para o peixe não passar tanto tempo num aquário que não é destinado para dar muito conforto para ele. E se vocês puderam reparar nas tabelas que eu fui subindo conforme eu fui falando, são muitas espécies de bactérias e micro-organismos destinados a esses tipos de funções. Então, isso me colocou um ponto de interrogação enorme, gigantesco, quanto aos efeitos reais do Yakult no aquário ou nos lagos. Porque falando de Yakult, a gente está falando de um tipo de bacilo apenas. No caso, o Lactobacillus casei shirota. Por mais que tenham bilhões de bacilos encontrados num frasquinho, fala-se de 40 bilhões, que é isso? Deixa eu ver. É isso mesmo, o Yakult normalzinho lá, o vermelhinho tem 16 bilhões de lactobacilos vivos, aí tem o 40 que tem 40 bilhões. Tudo bem, é uma grande quantidade de lactobacilos, mas é uma espécie apenas, até onde a gente entende. Durante a pesquisa pelo site e pelos materiais da Yakult, eu não encontrei nenhuma informação sobre a utilização de outros bacilos na fórmula de seus produtos. Por isso, a minha dúvida sobre a real eficiência de um tipo de bacilo apenas para vários tipos de melhorias propostas por essa galera da aquicultura. Eles querem prevenir doenças, melhorar a digestibilidade, aumentar a taxa de crescimento, melhorar a qualidade da água, tudo utilizando apenas um tipo de bacilo. Eu achei de verdade meio impossível. Vamos testar. Mal, eu vi que não faz. Então vamos ver se realmente faz tão bem assim. A gente já está bem acostumado e habituado a esse tipo de tratamento no nosso dia a dia, né? Usar leite fermentado e lactobacilos vivos para melhoria, e outros organismos também, tem vários outros tipos de produtos lácteos na maioria das vezes que a gente usa para melhorar a nossa digestibilidade e tudo mais. Isso a gente já está acostumado a fazer isso há muito tempo, e isso é algo muito antigo. Os efeitos positivos da utilização desse tipo de produto para os seres humanos têm os seus benefícios conhecidos desde o século XVIII. É um cara bem famoso do ramo bacteriológico da época, o tal do Louis Pasteur, o cara que inventou a pasteurização. Esse cara contribuiu bastante no estudo microbiológico da parada para identificar os reais efeitos e benefícios do uso de processos de fermentação na melhoria de alimentos, com a intenção de melhorar funções metabólicas, tanto de animais quanto de pessoas. Então descobriu-se que o processo de fermentação aplicado a rações, por exemplo, de criação de animais, apresentavam benefícios muito positivos que se convertiam em menos gastos de criação e maiores lucros. A proposta do estudo levantado naquela época era identificar a eficiência da utilização de bactérias benéficas na luta contra bactérias ruins. Daí um imunologista russo, o qual eu não vou nem me atrever a tentar pronunciar o nome, Ilya Ilyich Mechnikov, recebeu um prêmio Nobel de Medicina lá em 1908 por um estudo que ele fez sobre imunidade humana, onde ele fez um estudo bem profundo na utilização de alimentos fermentados. E esse foi só o começo dos estudos. Tudo isso foi evoluindo por muitos e muitos anos, e várias soluções foram sendo encontradas nesse sentido. Não vou falar toda a história dessas descobertas porque não são o foco aqui do nosso vídeo. Essa introdução foi só para a gente entender o quão antigo é o conhecimento sobre os benefícios de probióticos sendo utilizados tanto no nosso dia a dia quanto na produção de animais. A definição, então, para um probiótico fica da seguinte forma: probiótico
são micro-organismos vivos que têm efeitos benéficos para a saúde. Mas aí, esse conceito, quando se aplica ao meio aquático, fica mais complicado, porque o meio aquático possibilita a expansão desse organismo para várias partes desse meio aquático. Obviamente, ele não vai se conter apenas ao indivíduo peixe. Isso nos leva àquela abordagem que eu gosto de utilizar no aquarismo, que é encarar o nosso aquário como sendo um único organismo vivo, na tratativa de doenças e na manutenção do próprio aquário. A gente tem que encarar o nosso aquário como sendo um único organismo. A própria definição da palavra já caracteriza o objetivo desse meu conceito, de tratar o aquário como um organismo. O organismo nada mais é do que um conjunto de órgãos, certo? Então o peixe nada mais é do que parte desse organismo, no caso o aquário. A infinidade de vida que um aquário abriga é gigantesca. E eu sempre digo que a vida mais importante de um aquário é a vida que a gente nem consegue enxergar, porque é essa vida que vai sustentar no final a vida que a gente consegue enxergar. O objetivo de ter um aquário, que é a presença dos peixes e invertebrados dentro dele, o qual nos trazem o caráter contemplativo de ter um aquário. Então a inserção de micro-organismos vivos que sejam benéficos à saúde, quando você coloca isso num aquário onde é impossível conter organismos apenas dentro do indivíduo peixe, quando você traz isso para esse cenário aquático, esse micro-organismo vivo benéfico para a saúde deve se destinar para a saúde do aquário como um todo. Então o que se espera de um micro-organismo destinado para esse sentido é que ele melhore todas as partes do aquário, desde as funções metabólicas, digestivas e imunológicas do indivíduo peixe, quanto do meio aquático como um todo, inclusive das plantas. E isso faz muito sentido, porque se a base geradora de compostos nitrogenados e nutrientes que vão parar na água é o sistema digestivo do peixe, se isso está melhorado lá na raiz, que é a digestão do animal, provavelmente haverão melhorias também no ambiente aquático. Se a qualidade enzimática do peixe é melhorada para quebrar nutrientes e absorver nutrientes com maior eficiência, é claro que não vai sobrar nutrientes nem compostos em grandes taxas para o ambiente processar, interferindo diretamente no ciclo do nitrogênio dentro do aquário. Eu acho que isso é de comum acordo. Se o peixe absorve melhor a nutrição oferecida, vai sobrar bem pouca coisa para o ambiente processar, melhorando assim significativamente a qualidade da água. É o que se espera quando se utiliza um probiótico. Essa questão de absorção de nutrientes já é bem observada quando você vai escolher a ração que você vai ofertar para o seu aquário, E só abrindo um parênteses aqui, o aquário começa a ser saudável na escolha dos peixes que você vai ter para habitar esse aquário. A mistura de peixes com comportamentos metabólicos diferentes vai te trazer dificuldades na hora de alimentar esses peixes. Você dá um alimento rico em proteínas animais para um animal herbívoro, obviamente ele não vai conseguir sintetizar e absorver todos os nutrientes dessa ração de carnívoros, fazendo sobrar bastante coisa para a água. Então por isso é interessante você usar rações destinadas para o metabolismo daquele peixe escolhido. Por isso que um aquário misto traz tantas dificuldades na hora de alimentar e fazer a manutenção da água. Então já começa aí, você escolhendo as espécies corretas para conviver, para não ter esse choque na hora de alimentar os indivíduos. Fechando parênteses, você utilizando a fauna correta dentro do aquário. Pensa em aquário, não em indivíduo peixe. O aquário é o organismo o qual você tem que manter saudável. O peixe faz parte desse organismo. Então você escolhendo o peixe correto para o aquário correto, você vai ter menos problemas na hora de alimentar. Alimentando esse peixe da forma correta, com a alimentação específica para ele, e utilizando em conjunto um probiótico que promete alta taxa de absorção dos nutrientes encontrados na ração pelo organismo do indivíduo peixe, fica claro que o resultado final na água, no contexto geral do aquário, vai ser excelente. Então essa definição de
probiótico, quando trazida para o meio aquático, ela deve sim ter a expansão dos seus benefícios para o meio aquático como um todo. Como que um probiótico deve funcionar? Sendo um micro-organismo vivo destinado para essa guerra microbiológica, ele deve estar preparado para ser um eficiente assassino de micro-organismos patógenos, bem como no consumo de qualquer carga orgânica, microbiológica, qualquer tipo de extrato que traga malefícios para a saúde do nosso sistema aquático. Então os probióticos começam seu trabalho ocupando espaço, realmente ganhando território, a começar pelo próprio trato digestivo do animal. Então as bactérias, para elas começarem o seu trabalho, elas, tanto as patógenas quanto as probióticas, elas precisam ocupar certos espaços. As bactérias probióticas tem que demonstrar, na verdade, maior capacidade de ocupar esses espaços. Então, as escolhidas para essa função, elas devem apresentar uma capacidade muito maior do que bactérias patógenas de ocupar e colonizar o sistema gastrointestinal do animal. E existem essas bactérias capazes de fazer isso. Essas bactérias, assim, ocupando esses espaços, elas limitam o acesso de bactérias ruins a esse tipo de ambiente. Já começam aí os benefícios da utilização de um probiótico. Ter bactérias boas colonizando o trato gastrointestinal do seu animal. E aí essas áreas colonizadas, devidamente ocupadas pelos probióticos, vão sofrer melhorias pela presença desses micro-organismos nesses ambientes do intestino do animal, onde eles vão produzir alguns ácidos orgânicos, como o ácido láctico, que vai reduzir o pH do trato gastrointestinal do animal, deixando insuportável para a presença de vários patógenos, de vários organismos ruins para o seu peixe. O estômago do seu peixe começa a ficar insalubre para a presença de doenças. As doenças não vão suportar ficar no seu peixe. E isso vai se expandir por todo o organismo interno, toda a parte interna do seu animal, deixando um ambiente altamente insuportável para a adesão de qualquer tipo de patógeno. Então ele vai ficar protegido por dentro para a presença de vários tipos de doenças. A maioria desses probióticos vão produzir um elemento chamado peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele é excelente para acabar com vários tipos de bactérias ruins. Peróxido de hidrogênio é um poderoso antisséptico e ele vai ser produzido naturalmente dentro do seu peixe. Peróxido de hidrogênio, em palavras mais simplificadas, sabe o que é? Água oxigenada. Você já deve ter usado isso nos seus machucados, naqueles ralados do joelho na sua infância. Isso vai ser produzido naturalmente por essas bactérias benéficas, a fim de eliminar as bactérias patógenas. Os probióticos são capazes de produzir proteínas proteolíticas, e essas proteínas têm uma característica destrutiva relacionada às paredes celulares de várias bactérias. Ou seja, é um antibiótico natural, o que é meio estranho, porque é um antibiótico produzido por um sistema biótico, um probiótico gerando um antibiótico para eliminar micróbios. Eu sei que não se usa mais esse termo micróbios, mas foi o que eu encontrei agora. Essas bactérias probióticas naturalmente vão limitar o acesso à alimentação das bactérias patógenas, por elas serem mais fortes e melhores adaptadas ao sistema do animal. Elas vão ter vantagens na hora de conseguir os seus alimentos. As bactérias que habitam o trato intestinal de qualquer animal normalmente são bactérias heterotróficas, ou seja, elas não produzem o próprio alimento, elas precisam conseguir o seu alimento no ambiente. Como as bactérias probióticas têm vantagens evolutivas e vantagens para se habituar com esse sistema todo, elas vão ter mais fácil acesso a esses alimentos, deixando o alimento mais escasso para as bactérias patógenas. Já está deixando sem comida, está atacando diretamente com armas químicas e biológicas as suas competidoras. Naturalmente o barato vai ficar bem louco para essas bactérias patógenas na presença de bactérias probióticas.
Por último, nessa parte de benefícios internos dos probióticos, falando só do peixe em si, eles estimulam a imunidade do peixe. O sistema imunológico de qualquer animal é muito complexo, mas basicamente essas bactérias elas estimulam o sistema linfático do animal ligado ao seu sistema gastrointestinal. Ela faz o intestino do animal a produzir linfócitos, que são as células imunes do sistema imunológico todo do animal, e essas células produzem imunoglobinas. Essas imunoglobinas são a primeira linha de defesa do sistema imunológico do animal. Essas imunoglobinas vão impedir a adesão a nível celular dessas bactérias patógenas ao epitélio mucoso de todo esse organismo, fazendo assim a neutralização de vários tipos de vírus, de toxinas e enzimas que podem ser produzidas por esses micro-organismos. Com todos esses benefícios e prevenções que os probióticos podem oferecer, o que se espera é ter a seguinte observação: se espera que os peixes cresçam mais e mais rápido por causa da taxa de absorção dos nutrientes que estão sendo facilitadas pela presença desses probióticos dentro do organismo. Isso traz um interesse comercial enorme para a parte de cultivo de peixes de corte, o que se transborda para um interesse enorme para o pessoal que tem peixes jumbo, por exemplo, fazendo seus peixes crescerem mais saudáveis é foda, crescerem mais saudáveis e mais fortes, trazendo uma resistência muito maior a qualquer tipo de infecção bacteriana, viral ou até de parasitas. Peixe forte, a gente sabe que o peixe, quando ele está forte, saudável, ele fica menos suscetível a ser infectado por parasitas. Bom, eu pretendo trazer então vários testes aí. Vamos ver o que acontece com a utilização do próprio Yakult. Eu vou testar isso, eu tenho que testar essa solução caseira. É de muito interesse meu ter uma solução barata, mas eu tenho que ser justo e testar isso em comparação com produtos do ramo aquarístico. Então fica aí o desafio, se algum fornecedor, alguém quiser pôr para teste, eu estou disposto a fazer um teste bem sério a nível prático. A nível laboratorial, talvez essas marcas possam promover isso também, não sei. Eu vou começar testando o tal do Yakult, então não percam nos próximos episódios mais informações sobre o uso de probióticos dentro do aquarismo, bem como os testes que eu vou fazer. Eu vou começar já amanhã esses testes. E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Eu acho que é só uma introdução para vários conteúdos que vão aparecer aqui no canal relacionados a esse assunto. Então, não se esqueçam de toda aquela coisa. Curta, compartilha, comenta. O seu comentário é muito importante para esse canal, você sabe disso. E é isso. Chega, né? Tchau. A minha bateria da câmera está acabando.